veterinária e estou aqui mais uma vez falando sobre animais, espiritualidade, como a gente fazer para conviver melhor com os animais. Dando continuidade aí, falando sobre cães, hoje vou falar sobre um tema que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, preocupa, e eu tenho certeza que praticamente todo mundo já se viu nessa situação, ou se não se viu nessa situação, conhece alguém que já relatou ou já viu essa situação em alguma rede social, na internet, na TV, que é justamente a questão de encontrar um animal abandonado na rua, o que fazer, como a gente deve se comportar e qual vai ser o destino desse animalzinho, né? Enfim, é uma realidade que não tem muito como a gente fantasiar e querer colocar um cenário muito bonito, porque lamentavelmente esse cenário bonito não existe. Com 20 milhões de cães abandonados na rua do Brasil, pelo Brasil todo, e ainda um número que não é muito fiel, imagina-se que esse número seja maior, é possível a gente ter uma vaga ideia da dificuldade que seja para esses animais, né? Então, muitas vezes as pessoas veem esse animalzinho na rua e acabam imaginando que alguma outra pessoa vai resgatar. A verdade é que as pessoas que resgatam esses animais é um número muito pequeno, porque são cães que a gente muitas vezes não sabe de onde vêm, são cães que normalmente não são cães, aqueles cães bonitinhos, os lugares assim que os abrigos, as ONGs, o Centro de Controle de Zoonoses, eles estão superlotados. Então, muitas vezes a pessoa que passa e vê, se ela pensar, ai, eu tenho pena, eu gostaria de fazer alguma coisa, mas eu não vou pegar porque outra pessoa vai pegar, tenha certeza, as chances de alguém pegar aquele animal são muito pequenas. Então, se você vê e você realmente quer tomar uma atitude, quer fazer alguma coisa, quer fazer a diferença por esse animal, o que eu sempre aconselho é resgate, tá? Porque muitas vezes vai ser a única chance que aquele animalzinho tem. Mas enfim, resgatei. Tomei a coragem e a decisão de resgatar esse animal. O que eu faço agora com ele, né? Acabei de dizer que entidades de proteção, que são os abrigos, as ONGs, o Centro de Controle de Zoonoses, eles estão superlotados, né? E porque é muito difícil você ter espaço, ter abrigo, ter condições para alimentar, para abrigar muitos animais. Porque se a gente abre as portas para recolher animais abandonados, pode ter certeza que chega aí 10, 20, 30 animais por dia. Isso é uma coisa muito grandiosa e virou realmente sem controle. Em países, por exemplo, que não são aqui do Brasil, países como Portugal, por exemplo, eles estão vivendo uma crise de cães de rua, porque os cães, eles têm a tendência de viver em matilha, né? Eles são animais de matilha, eles são animais que vivem em grupos, e esses grupos, eles são organizados. Então você tem uma liderança e esses animais, eles muitas vezes estão famintos, e existem relatos e problemas de ataque de cães dentro de grandes cidades em Portugal, e está sendo um problema bastante sério. Até se quem acompanha esse tipo de notícia no mundo aí da animal vai perceber que eles vivem um momento bastante complicado, que eles não sabem o que fazem. E o ideal realmente é que todo mundo tenha um trabalho de prevenção, né? Que os governos tenham trabalhos de prevenção. Mas isso é muito a longo prazo, prevenção, educação. Então, de imediato, o que a gente vê aí é realmente fugindo de controle
hoje mais evidente num país como Portugal, mas o Brasil, dependendo da região, a situação é bastante complicada, porque existem alguns lugares aqui que são tidos como regiões de desova mesmo de animais, principalmente periferia das grandes cidades, onde tem muito mato. As pessoas levam e soltam animais em beirada de estrada, soltam ninhadas, com a ideia, muitas vezes, de que esse animalzinho ele vai se virar, ele vai caçar, ele vai... E isso não acontece, né? Quando um animal ele é criado dentro de um ambiente doméstico, ele perde muito, embora ele ainda tenha muitas das suas características e muitos dos seus instintos de caça e tudo mais, isso vai ser bastante individual. Normalmente ele não sabe muito por onde procurar, então ele vai ir em busca muitas vezes de lugares mais habitados pelas pessoas, que são normalmente estradas, onde ele vai sentir aquele faro de comida que foi jogado numa beirada de estrada, de algum restaurante, alguma coisa assim. E normalmente esses animais acabam realmente sendo atropelados, sofrendo algum tipo de outro acidente de maus tratos. Muitas pessoas não gostam de animais errantes e acabam, infelizmente, colocando alimento envenenado para eles. É uma realidade que a gente precisa conhecer, que a gente precisa encarar, precisa entender, para começar a fazer pequenas atitudes que possam reverter a situação que a gente tem hoje, né? Então, resgatei. Os lugares, as ONGs estão lotados. Algumas vezes é possível que você realmente encontre algum lugar que tenha um espaço para receber esse animalzinho, porque você tem um certo número de indivíduos, eles com o tempo, ou algumas ONGs fazem programas de adoção, eles vêm a óbito e tudo mais. Então, às vezes, você pode ter alguma sorte de você conseguir realmente um abrigo para esses animaizinhos. Mas o que eu geralmente indico para as pessoas que fazem isso, ou que queiram começar a fazer isso, antes de recolher, antes de se deparar com aquela situação, comece a pensar hoje mesmo a formar o que eu chamo de rede do bem, de rede de amigos que gostem de animais e que muitas vezes se sentem inconformados com essa situação. Para que isso? Porque quando você se depara com aquela situação, você já tem um plano pré-estabelecido com aquela rede de amigos. E o que significa isso, né? Você tem ali, às vezes, não precisa nem ser muitas pessoas, 2, 3 pessoas. Olha, eu gosto de animal, vamos montar um plano para, se por acaso a gente encontrar um animalzinho na rua, o que a gente faria? Quem tem espaço, quem tem condições de ter esse animalzinho, que pode ser não para a vida toda, mas o que a gente muitas vezes chama de lar transitório. Esses lares transitórios, eles abrigam esses animais por um período de tempo, às vezes para ter um tratamento médico, veterinário, porque alguns deles vêm numa situação muito precária de saúde, porque esses animais, muitas vezes, quais são os motivos que esses cães, particularmente, acabam parando na rua? São sempre os mesmos, tá, gente? Mudam um pouco, mas basicamente são animais idosos que estão com problema de saúde. Esses problemas normalmente são tumores às vezes grandes, que começam a incomodar as pessoas. Então é uma realidade muito chocante, mas isso acontece com bastante frequência, que são animais idosos na rua. Outro que são recorde assim, de incidência são ninhadas inteiras em caixas. E muitas vezes essas ninhadas podem ser pequenas, podem ser grandes, mas ninhadas completas muitas vezes. Outro
muito comum são fêmeas no cio, às vezes até fêmeas jovens, mas que elas estão no cio e gerou um problema, o desconforto, então a pessoa coloca realmente para fora essa cadela. A gente vê muito na época do cio as pessoas abrindo o portão e colocando a cadela para fora porque não quer aquele aglomerado de cães na porta. E se a cadela voltar depois daquilo, ótimo, eles colocam para dentro. Se não voltar, se ela desaparecer, ótimo também. É assustador, mas isso acontece com bastante frequência. E outro fator campeão, mas campeão assim também, é problema de pele. Animais jovens, mas que têm algum problema de pele, porque o problema de pele, além de deixar o animalzinho com um aspecto não muito bonito, ele acaba sendo tão, muitas vezes, extensa essa lesão, que acaba levando ao emagrecimento, a uma desnutrição, a uma apatia, então aí uma secreção ocular, o animal fica realmente muito debilitado, muitas vezes por problema de pele, porque a pele ela é considerada um órgão, porque ela é completa, ela tem terminações nervosas, terminações vasculares, então ela tem um sistema de nutrição, ela tem um sistema de defesa, então ela é considerada o maior órgão que existe no corpo, a pele. Então quando ela está afetada, existe assim uma comunicação entre os folículos pilosos, né? Eles acabam meio até que a extensão acaba sendo um pouquinho maior ou um pouquinho mais rápido, muitas vezes até por causa dessa comunicação. Então esse é um grande fator que leva os animais na rua. E um outro que é muito comum, né, o animal ele passa a ser um problema relacionado à condição do momento, que isso pode ser ou uma viagem ou uma mudança de casa, ou seja, não coube na bagagem, então ele também vai para a rua. Esses são assim os fatores campeões. Então, para cada situação, a gente vai ver uma situação física desse animal também. E aí ele vai precisar de uma abordagem diferente. Então, aí voltando lá para aquela rede de pessoas que existem, que podem ser 3 pessoas. Então, assim, eu falo, olha, eu moro numa casa, eu tenho quintal, eu posso entrar com isso. É um animal que a gente resgatou que precisa de cuidados médicos veterinários. Vai precisar de um valor financeiro. Como que a gente consegue esse valor? Já começa a fazer um cofrinho, uma vaquinha com pessoas que você conheça. Não precisa nem ser essas 3 pessoas. Chame mais pessoas, né? Fala, olha, gente, é meu aniversário. Eu montei um grupo do bem com 3 pessoas e a gente está fazendo um cofrinho para se um dia a gente encontrar um animal resgatado, a gente vai ter um capital. Pode fazer um cofre e guardar em casa mesmo, gente. No seu aniversário, pede, em vez de você pedir um presente para as pessoas ou fazer um aniversário, uma balada, alguma coisa assim, fala, pessoal, olha, leva R$10 para a gente entrar e fazer um fundo para essa nossa corrente do bem quando a gente for encontrar animal. Porque fato é que a gente realmente vai encontrar em algum determinado momento da vida, a gente vai se deparar com essa situação. É cada vez mais constante e a gente que gosta de animal, a gente fica muito preocupado, a gente às vezes sonha com aquilo, a gente quer fazer alguma coisa e não consegue e fica com aquilo na cabeça, enfim. É um plano de longo prazo, mas que é uma boa alternativa caso você resgate esse animalzinho, você só consiga dar um lar transitório para ele. Fora isso, fazer um plano de adoção desse bichinho. Olha, vamos ter ali na rede social alguns endereços que tenham e que façam a divulgação desses animaizinhos que são resgatados. E até a última solução, esteja aberto a você recolher esse animal.
abandonado, porque é muito bonitinho a gente adquirir um filhotinho, é reconfortante, é um companheiro que você tem pela vida inteira, mas um animal que você resgata, independente da idade que ele tenha, você vai perceber, quando você fizer isso, quando você abrigar o primeiro, você vai perceber que essa conexão e essa cumplicidade que você tem com esse animal, ela vem muito mais forte. A gente vai encontrar animais que eles têm uma série de histórias diferentes, de maus tratos, de sofrimento, que a gente não conhece, mas que eles vão ser muito evidentes. Então você tem animalzinho que ele é muito tímido, você pode ter alguns que são muito agressivos, você pode ter alguns que acabam sendo muito arredios, muito medrosos, não se escondem muito, outros não têm uma autoestima muito baixa, isso muitas vezes você consegue entender e interpretar como aquele cachorrinho que se abaixa demais, que urina demais quando você chega. Esse é um animal extremamente submisso, né? Então ele tem um problema muito sério de comportamento e existem algumas formas que você pode reverter isso e que com muita paciência, com um pouco de tempo que você dedica a ele, você consegue reverter essa situação e você começa depois a entender como esse animal é grato por você tê-lo resgatado. Não tem assim cão que se liga mais a você do que aquele que foi resgatado. Porque o cãozinho que você adotou muitas vezes, que você comprou de algum pet shop e tudo mais, existe sempre essa conexão, sempre vai existir. Mas o animal resgatado, você vai perceber que há uma diferença aí, porque ele muitas vezes você vai mudar toda a percepção que ele tem de um ser humano. Muitas vezes para esse cachorro, uma pessoa é sinônimo de medo, é sinônimo de agressão, é sinônimo de desconfiança. Então você vai ser justamente a pessoa que vai resgatar e que vai tirar esse animal de todo esse trauma que ele viveu. Então, a partir do momento que esse indivíduo ele é resgatado, a conexão com você é meio que automática. Você muitas vezes não passa até por aquelas etapas de destruição da casa e viver perto, em harmonia. Existe um salto, você vê que é uma coisa muito, muito evidente, né? Muitas pessoas relatam isso. Principalmente se você está adotando um animal de uma certa idade. Você vai pular algumas etapas da vida do cão que te dão um pouco mais de trabalho, que requer um pouco mais de tempo, mais de paciência para você educá-los. Às vezes algum animal, algum indivíduo que já vem, digamos assim, pronto naquele quesito, né? É um animalzinho que já não te dá trabalho para dormir sozinho, é um animalzinho que já não te dá muito trabalho para se alimentar. Muitas vezes são animais que já vêm com um instinto, um hábito de fazer as necessidades num determinado local. Então a gente encontra muito isso, você pula algumas etapas quando você adota um animal adulto. O lado só ruim disso é que muitas vezes quando o animalzinho é adulto, um pouquinho mais idoso, você já tem que ter na mente que vai ser uma relação que vai ser um pouco mais curta, né? Não que seja garantia que você vai viver muitos e muitos anos com um animalzinho, porque existem algumas condições aí que às vezes o nosso amigo não tem
expectativa de vida muito longa, se ele tiver algum problema de saúde, alguma coisa assim. Mas, normalmente, quando você adota um cachorrinho idoso, você imagina que a expectativa de vida dele seja bem menor do que a de um filhote, né? Então, isso é possível você ter muito em mente. Vou ensinar um exercício que vocês vão entender por que ele é muito interessante e acaba dando muito resultado, apesar de parecer que é algo assim muito surreal. Você vai fazer pequenos movimentos circulares de forma aleatória em qualquer parte do corpo, tá? Do animalzinho. Você vai começar no sentido, imagina se fosse um relógio aqui, você vai pegar como se você estivesse fazendo uma pressão em 6 horas. Então você vai no sentido horário, girar o seu dedo, fazer a volta completa e parar como se fosse em 8 horas. Qual que é o segredo disso? Na verdade, isso é basicamente para você chamar a atenção do animal que está recebendo essa massagem e também você, quem está aplicando essa pressão nos dedinhos, se concentrar no que está fazendo. Porque não sei quem está acompanhando, se já assistiu que eu falei sobre a percepção que os cães têm e que eles conseguem adquirir essa percepção tanto pela linguagem que ele faz da sua postura, quanto pelo olfato, pelo odor que você está inalando. Ele vai pegar muita informação através disso. Quando você faz esse tipo de exercício, a sua mente se desliga de tudo e você começa a prestar atenção. Então vamos lá, você vai fazer, começa ali, 6 horas, vai sentido horário, faz todo o ciclo, passa ali pelas 6 e vai terminar às 8. Você se concentra no que você está fazendo. Não faça no mesmo lugar. Porque se você faz no mesmo lugar, o que acontece? A sua mente automaticamente faz aquilo como uma forma mecânica. E se ficar uma forma mecânica, você acaba muitas vezes se desvinculando do que você está fazendo e a sua mente vai para outra coisa. E não, você tem que focar no que você está fazendo, porque você está passando aquela sua concentração para quem está recebendo. Parece uma coisa muito boba, mas funciona muito. Com esse tipo de terapia que você aplica no indivíduo, muitas vezes indivíduos que têm muito medo, que têm um comportamento muito desconfiado, ele muda, parece que não vai ter nenhuma relação, mas a gente vê muito resultado com isso. E é muito útil até com quem não adotou animalzinho animalzinho idoso da rua e que precisa tirar algum trauma dele, que a gente nem sabe qual seja, mas isso é bastante útil até para animalzinho que a gente já tem em casa, que vive conosco há muito tempo, mas tem muito medo, que é muito comum, de barulhos, principalmente em final de ano. Só que não fazer no dia, mas isso fazer de uma forma constante, porque você vai estar mudando o comportamento desse animal, você vai estar dando mais confiança. Parece bobagem, mas não é, gente, funciona mesmo, é uma coisa assim que eu já fiz com vários, ao longo desses anos aí, mais de 20 anos que eu resgato animais, eu já resgatei mais de 500 e eu já resgatei assim animais nas mais diferentes situações, do mais diferentes personalidades e comportamento. E eu tive muito sucesso com esse tipo de
de exercício. Eu realmente recomendo que vocês façam. Então vamos lá mais uma vez. Forma aleatória, começa ali com seu dedo, pode ser um dedo, pode ser 2 dedos, mas o importante é sempre você fazer. Começa às 6 horas, sentido horário, faz o sentido horário inteiro, vai passar pelas 6 horas, passa em 8. Faz isso uma vez, faz isso em outro ponto. Não precisa ser... Por quanto tempo eu faço isso? Quantas vezes você faz isso? No início, você vai perceber que alguns animais não vão aceitar, porque é algo muito diferente. Mas, com o tempo, você vai perceber que eles começam a se habituar com esse toque. Então, você faz uma vez, você faz 2. Isso não leva o quê? Alguns segundos você fazer isso, né? Mas o ideal realmente é que essas sessões, essa terapia, com o tempo se prolongue. E você vai perceber também que muitas vezes a gente tem aqueles animais que se tornam extremamente dependentes da gente, que a gente faz carinho e nada tá bom para ele. Você faz carinho e ele sempre quer mais, ele sempre quer mais. Ele às vezes até sufoca a gente acaba sendo dominado mesmo pelo animalzinho em casa. Quem que assim já não passou por essa situação, se a gente não passou pela situação, mas de conhecer alguém que fala, nossa, meu cachorro não deixa fazer nada, onde eu vou ele vai. É muito legal você ter um companheiro assim, mas existe o limite do que é saudável e do que não é. Porque um cão que começa a te seguir a absolutamente todos os lugares na sua casa, que você não vai no banheiro, ele tá junto, você vai comer, ele tá junto, você vai cozinhar, ele tá junto, você vai dormir, ele tá junto, e você percebe que se ele não está com você, ele não fica tranquilo, ele fica ansioso, ele precisa ir atrás de você, isso não é saudável para o bichinho, tá? Porque fatalmente vai existir em algum momento, ou você vai trabalhar, ou você vai viajar, ou você vai ir num cinema, você vai sair ter sua vida que você não vai poder levar esse bichinho contigo. Então, vai existir o que a gente chama de síndrome da separação. E é aí que esse cãozinho, ele vai começar a desenvolver alguns hábitos que não são muito agradáveis às vezes para você, que pode ser que ele comece a destruir a sua casa, pode ser que ele comece a se mutilar, ou pode ser que ele comece a ter até realmente distúrbios de ordem físicas e começar a ter algum probleminha de saúde. Então, existe o limite do saudável. E essa terapia, ela é bastante eficaz nesse tipo de atitude do cão, que não se satisfaz com o carinho que você consegue dar para ele. Porque é justamente essa percepção que ele tem que você se concentrou ali. Então você vai perceber que ele se acalma, se tranquiliza, porque você também vai estar tranquilo. Então é uma relação de troca, né? Então você vai fazer aquilo, você vai ficar ali tranquilo, você vai se concentrar com aquela, né? E você vai, inevitavelmente você vai passar isso para o cãozinho, ele vai perceber assim, ó, na hora. Então faça isso, pode ser na patinha, pode ser nas costas, pode ser na cabecinha, pode ser no bracinho. Se ele tiver viradinho de barriguinha para cima, você pode fazer na barriga. São em lugares aleatórios, não existe uma sequência, como por exemplo, você vai fazer uma massagem que você tem ali, né? Começa da pata, vai subindo. Não é isso, é aleatório, tá? Façam isso, vocês vão talvez sentir um pouquinho de dificuldade no início, mas façam com constância e depois me digam se vocês não vão ver resultados, tá bom? Então, por hoje é isso aí. Tchau, tchau.